começar aqui nossos comentários às quinta-feiras. Hoje, 6 de junho, iniciando aqui, né, no mês das festas juninas. Vamos aqui fazer nossos comentários sobre a conjuntura nesses 15 a 20 minutos. Né? Então, como hoje é 6 de junho, o que é que eu vou lembrar aqui hoje? Está dando de 6 de junho. Hoje é o aniversário, né? Vou começar com o aniversário. O tema principal meu aqui hoje é a taxa de desemprego, que foi anunciada pelo IBGE semana passada, e o PIB, que foi anunciado ontem. Né? Então, antes de chegar no tema principal, eu vou lembrar a data de hoje, que é aniversário do pintor espanhol Diego Velázquez, né? Um pintor da época do Barroco, né? Ele era um realista, né? E isso influi muito na pintura dele. E aqui eu coloquei duas obras deles mais, né? Ele tem quase 5 obras que são importantes, mas eu coloquei aqui essas duas que eu tive a oportunidade de visitar, né? Primeiro são As Meninas, né? Que está no Museu do Prado, e ele tem essas características aí do realismo, né? Com essa parte utilizando muito a parte, né, da iluminação, nessa parte escura, e que eu acredito, né, que esse estilo de pintura dele, né, que está aí nas Meninas, foi muito influenciado pelo pintor Caravaggio, né? Porque as pinturas do Caravaggio têm esse tom mais escuro. Se você vai lá na Galeria Borghese, que tem muitas obras do Caravaggio, você vê muito esse estilo aí. Aí tem o próprio autorretrato, né? Nessa obra dele, As Meninas, ele colocou, né, o autorretrato, né, para aparecer aí no meio desse quadro. E o segundo, né, que eu visitei foi essa outra obra, Vênus, né, ao Espelho, que a gente visitou na National Gallery. Né? Então, era isso que eu queria lembrar, o aniversário do pintor espanhol Diogo Velázquez, que fazia aniversário nesse dia de 6 de junho. Seguindo, eu quero lembrar aqui, tá vendo? Eu não estou querendo muito, né, falar na situação nacional, porque dá uma certa tristeza, mas devido, né, a deputada Luísa Erundina ontem ter sido acometida, né, pelo um mal-estar, no plenário da Câmara dos Deputados. Eu estou colocando aqui, tá vendo, porque ela é um símbolo, né, daquilo que ainda faz sentido na política nacional, né, e a gente deseja a plena recuperação, né, dessa grande personagem, né, da política brasileira. É isso que eu queria registrar aqui, justamente para fazer um contraponto, que eu não quero falar nenhuma palavra sobre o que está acontecendo, né, e até meio venho batendo sempre nisso aqui, tá vendo? Ninguém sabe como é que vai ser o desfecho, né, do resultado, né, do que está acontecendo na nossa política nacional. Está muito complicada a situação. Dito isso, né, desejamos, né, plena recuperação para essa mulher extraordinária. Ainda estamos em greve nas universidades, né? É uma greve muito complicada. Né? A gente sabe que passamos, né, mais de 6 meses, no caso da nossa universidade especificamente, paralisado ali em 2020 devido à pandemia. E devido à pandemia, nas universidades particulares, né, teve uma evasão, né, de mais de 200 mil alunos, e nas universidades públicas uma evasão de quase 200 mil alunos. Né? Então, é complicado essa paralisação para os alunos, né, que têm mais dificuldades, né, de permanecer na instituição. Uma paralisação dessa natureza repete muito, né, o que aconteceu, né, vai aumentar muito a evasão com o que aconteceu no período da pandemia. Né? De toda forma, é complicada. A greve é da natureza do trabalhador,
ela é complicada para o governo, é complicada, tá vendo? Mas, tá vendo? Infelizmente, a gente não tem muito o que dizer de positivo, né, do momento atual, nem para terminar a greve, nem para continuar a greve. A situação é simplesmente complexa, né, dada, né, a redução drástica, né, de importância, né, que as universidades passaram a ter, tá vendo, no cenário, né, da sociedade. Porque quando parou, eu estava vendo os professores lá da UFRJ falando hoje, né, nós paramos por um determinado tempo ali da pandemia, tá, a sociedade nem percebeu que nós paramos. Tá? Não é nem eu que estou dizendo, tá? É um grupo de professores, eu estou acompanhando intensamente isso, está vendo? Um grupo de professores lá da UFRJ que estavam dizendo isso, tá? Porque depois as pessoas vão querer fazer comentários atravessados sobre essa afirmação. Dito isso, tá vendo? Vamos aqui, tá vendo, para a questão econômica, tá vendo? Sem mencionar nada do nosso quadro político, que está muito triste. Né? Primeiro foi divulgado na semana passada a taxa de desemprego. A taxa de desemprego, né, do último trimestre, né, ela chegou, né, a 7,5%. Né? O objetivo aqui, né, mais é falar sobre a divulgação do PIB, né, que foi divulgado ontem, né, porque não faz muito sentido você falar de um agregado desse individualmente, eu falar do PIB sem falar, tá, dentro da questão do desemprego ou coisa parecida. Né? Então, eu vou passar mais rápido aqui no desemprego para chegar logo no PIB. A taxa de desemprego chegou, está vendo? Considerando, vamos dizer assim, temporalmente, né? Ela aí está colocado, está vendo? Mas aí está colocado desde, né, o trimestre, né, os primeiros trimestres, né, de 2022, 2023, está vendo? O último trimestre de 2023, 2022 e os trimestres de 2023 e 2024. Essa taxa de desemprego está dando para a gente, né, da economia, está dando, hoje não é mais possível você dizer se a taxa é baixa ou alta, porque a teoria econômica que nós seguimos, da economia, ela é uma teoria econômica muito conservadora, e não existe esse negócio de uma taxa de desemprego baixo ou alto, porque por trás disso sempre tem um negócio chamado de taxa natural de desemprego, tá? Que eu não vou tratar aqui o que isso significa. Nessa taxa de desemprego que foi divulgada na semana passada, tá vendo aqui, eu coloquei, tá vendo, as informações de uma forma geral, né? A taxa de desocupação 7,5%, a população desocupada, 8 milhões de pessoas, né, que estão desempregadas, população ocupada, 100 milhões, a população fora da força de trabalho, tá, 66 milhões, a população desalentada, aquela população que não está trabalhando, mas não está procurando empregos, desalentados, 3 milhões e meio, empregos com carteira assinada, 38 milhões, empregados sem carteira assinada, 13 milhões, trabalhadores por conta própria, 25 milhões, trabalhadores domésticos, 5 milhões, quase 6 milhões, trabalhadores informais, 39 milhões, e taxa de informalidade, 38%. Né? E aí você tem a questão, né, da medida da subutilização. A subutilização é quando aqueles trabalhadores, tá vendo, que querem trabalhar mais, né, ganhar mais um pouco, tá vendo, mais a economia não dá oportunidade. Né? Então, você tem um total, né, de 20 milhões de pessoas que são consideradas subutilizadas, fazendo uma taxa de 17%. Aí está por número de trabalhadores, né, desempregados, hoje, né, são, que nem eu coloquei lá atrás, são 8 milhões, né, 213 mil trabalhadores, né, que estão desempregados. Aí você tem a série, está vendo, desde o primeiro, desde o trimestre lá de fevereiro, março e abril de 2023, até esse último trimestre aqui de fevereiro, março e abril de 2024. Né?
mesmo, né, que seja uma taxa de desemprego a mais baixa, né, desde 2014, tá vendo? A gente tem uma quantidade muito grande, né, de pessoas desempregadas, 8 milhões de pessoas que procuram emprego e não estão encontrando. Né? Já falei que para a teoria econômica isso não significa nada. Tá bom? Aqui a gente tem, tá vendo, a taxa de desemprego do trimestre, isso aqui tá errado, tá vendo? Agora eu vou passar para o PIB, tá? Que é o que interessa aqui, que foi divulgado ontem. Tá? Então, o PIB, né, teve uma variação positiva, né, no último trimestre de 0,8%. As previsões, né, do mercado era que seria um PIB menor. E aqui está colocado, está dando desde 2018 até 2019, a gente verifica aí, está dando que tem trimestres que teve uma queda muito grande, está dando no PIB, como em 2020, relacionado com a pandemia, etc. Depois, devido ao carregamento estatístico, né, você teve no terceiro trimestre, né, de 2020 ali, já teve um aumento do dano bastante elevado devido aos gastos e tudo, e também devido à queda muito grande no trimestre anterior. Eu vou repetir isso aqui, só para ficar melhor visualizado, está dando pelo gráfico, não do IBGE, mas do G1. Tá? Está colocado aqui, e aqui fica mais nítido, dando o 0,8 de crescimento, né? Do primeiro trimestre de janeiro, fevereiro, em março de 2024. É interessante que no trimestre anterior, tá vendo? No final de 2023, teve uma queda, né, de 0,1%, e, de qualquer forma, tá dando, não foi igual, né, aquele crescimento que aconteceu lá em 2020, em alguns trimestres de 2020, mas é bastante positivo para o governo, porque o mercado, né, e parte da imprensa oficial, como o Estadão, a Folha de São Paulo e o Globo, né, fico torcendo muito para que isso não aconteça, porque estão com uma campanha muito grande, né, contra o atual governo. Né? Aí vamos agora verificar como é que aconteceu esse aumento do PIB de 0,8%, para a gente verificar quem foi que, tá dizendo, puxou mais esse PIB, está dando de 0,8%. Aqui, só repetindo, né, de novo, aqui não está assim, por trimestre seguido, mas está pelos primeiros trimestres de cada ano desde 2014. E o que é que mostra isso? Está dizendo que, com exceção de 2023, que teve um aumento, no primeiro trimestre do ano passado, teve um crescimento de 1,2%. Né? Esse ano, o primeiro trimestre, o PIB cresceu 0,8%. Né? Então, se você verificar, não foi um crescimento desejado pelo governo, mas se você considerar o que aconteceu, né, nos períodos pretéritos, tá vendo? Você teve um aspecto bastante positivo, tá com esse aumento. Dito isso, tá vendo? A gente tem, tá vendo? Eu vou agora colocar isso de forma desagregada. Vai passando as facções aqui, aí fica atrapalhando aqui. Né? Então, esse valor agregado agora eu vou tentar explicar, tá vendo, quais foram, tá vendo, os segmentos que puxaram mais, que conseguiram, né, fazer com que chegasse a esse crescimento no primeiro trimestre de 0,8. Então, vamos fazer isso de duas formas, né, que a economia mostra isso de duas formas. Primeiro, pelo lado da demanda. A demanda, né, é dividida aqui, em que é dividida? Tá vendo? O consumo das famílias, consumo do governo, investimento, exportações e importações. No forma geral, para a economia serviria basicamente o consumo das famílias, o investimento e o governo. Né? Mas
vamos colocar todos os que estão aqui, colocado de forma agregada, tá vendo? Então, está colocado aí que o consumo das famílias teve um peso muito grande, tá vendo? Ele cresceu, né, 1,5%. Tá? O consumo do governo, os gastos do governo, né, ele teve, tá vendo? Foi estável, tá vendo? Ele não influenciou muito, tá vendo? A demanda do governo. Os investimentos, isso aí que foi muito positivo, tá vendo? Teve um aumento de 4,1%, as exportações 0,2% e as importações teve um crescimento de 6,5%. Né? Registros aí um aumento muito grande das importações nesse primeiro trimestre de 2024. Vamos verificar isso separado agora, né? Consumo da família, consumo do governo, investimento e o setor externo. Então, a demanda, né, no consumo das famílias. Se você pegar isso aí só tá vendo, nos últimos trimestres, tá vendo, o consumo da família agora, nesse primeiro trimestre de 2024, cresceu, tá vendo, 1,5%. Verifica que no último trimestre de 2023, ele teve um crescimento negativo. Tá? Então, você vai verificar que foi muito positivo, teve um peso muito grande, tá, no aumento do PIB desse primeiro trimestre de 2024, o consumo das famílias. Vamos agora para o governo. O governo não teve um impacto, tá, a demanda, né, o consumo do governo não teve um impacto tal qual teve o consumo das famílias. O que tem aqui positivo, né, muito positivo, foi os investimentos, né, que cresceram, né, no lado da demanda. Os investimentos tiveram impacto o investimento cresceu 4,1%. E as importações 6,5%. Dito isso, vamos ver agora pelo lado da oferta, pelo lado da produção. A gente já viu que pelo lado da demanda, o consumo das famílias foi o grande responsável pelo aumento do PIB. E pelo lado da oferta, da demanda, ou pelo lado da oferta ou produção, quem foi, entendendo, que deu a maior contribuição. Aqui está colocado de forma junta, né, todos eles, a contribuição da indústria, a contribuição do serviço, a contribuição da agropecuária, a contribuição da agropecuária. E aí, o que a gente pode dizer disso aqui? Né? A contribuição da indústria foi 1,2%, a contribuição do serviço foi 0,5%, foi 1,4%, e a contribuição da agropecuária foi 11,3%. A pergunta que se faz é o seguinte: mas quem foi que contribuiu mais para o crescimento do PIB de 0,8%? Foi os serviços. Por quê? Porque mesmo a agropecuária tendo crescido 11,3%, a agropecuária tem uma participação de apenas 10% no PIB brasileiro. Então, esse 11,3% do crescimento da agropecuária, ele teve um impacto menor no crescimento do PIB do que os serviços, que foi de apenas 1,4%. Mas como os serviços, ele chega a mais de 60% do PIB, tá? Significa que esse 1,4%, tá vendo, foi dos serviços, foi o grande contribuidor que teve um peso maior, tá vendo, para explicar, tá vendo, o crescimento do PIB de 0,8%. Né? Aí você tem a contribuição da indústria, que foi 1,2%, tá vendo, foi uma contribuição boa e tudo, a gente sabe que a indústria hoje tem um peso, tá vendo, muito baixo, tá vendo, então ela não tem um impacto tão grande quanto o impacto dos serviços. Né? Na oferta, continuando aqui no caso da oferta, a agropecuária, como eu coloquei aqui, está sendo colocado de forma separada,
A agropecuária teve uma contribuição de 11,3% nesse trimestre. Os últimos 3 trimestres, né, de 2023 teve um crescimento negativo. E há um ano, né, no primeiro trimestre de 2023, a agropecuária teve um crescimento extraordinário, né? Então, isso aí é até atribuído, está vendo que esse crescimento aí naquele momento ajudou muito o PIB brasileiro em 2023. Né? Então, se você tem aqui, né, no primeiro trimestre de 2023, a agropecuária cresceu muito, né, 16,2%. Aí, nos outros trimestres de 2023, teve um crescimento negativo. Aí, no primeiro trimestre de 2024, teve um crescimento positivo de 11,3%. No entanto, como a agropecuária tem uma participação baixa no PIB, tá dando essa magnitude, né, de crescimento não tem um impacto tão expressivo como o impacto do investimento, porque o investimento dos serviços, né? Porque os serviços têm um peso maior no PIB brasileiro. Que está a indústria, né? Teve um declínio agora no primeiro trimestre, né? E cresceu, né? Nos trimestres de 2023 não foi negativo, mas também teve não teve tanto impacto aí. Então vamos para frente. O que interessa aqui está dentro do comportamento, que é os serviços. Esse primeiro trimestre de 2024, 1,4%. E é interessante que, em todos os outros 4 trimestres de 2023, o crescimento dos serviços não chegou nem a 1%. Né? Impressionante que agora, no primeiro trimestre de 2024, superou, né? Chegou a quase 1,5%, e isso é que praticamente explica, né, o PIB ter tido um crescimento de 0,8%. Então, sobre a questão, né, do PIB, eu queria falar isso, tá vendo? Teve esse crescimento de 0,8%, e os setores, e pelo lado da oferta, está dando os setores, os segmentos que contribuíram mais, e pelo lado da demanda, está dando quem contribuiu mais, que foi o consumo das famílias, pelo lado da oferta, os serviços, né, que contribuíram, né, mais. E aí, finalizando, eu quero aqui, tá dando, fazer a indicação de 2 livros, né, só para finalizar. Tá? Primeiro, esse livro aí é um livro, daquele livro de boa leitura, que todo mundo, qualquer uma pessoa pode ler, tá vendo? Como o mundo funciona, um guia científico para o passado, o presente e o futuro. Né? É uma pessoa especialista na área de inovação, né, que é a minha área um pouco de estudo, né? Quando eu estudava lá na UFRJ, indústria e inovação, e esse tema, né, da inovação é muito importante para a gente entender, tá vendo, como é que o mundo se transforma. Né? Então, esse livro aí é muito importante, né, para a pessoa ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo. E o segundo livro, tá vendo, que é relacionado com outra coisa muito atual, que é ligado à parte, né, do algoritmo, né, inteligência artificial, etc., tá vendo? E o título, né, Racismo Algorítmico, né? Inteligência artificial e discriminação nas redes sociais. Né? É importante que todo mundo precisa entender esses temas da atualidade, né, porque, entendeu? É uma coisa que eu sempre digo, né? Naquele fantástico, extraordinário livro do Horkheimer, e do Adorno, de 1944, o mesmo ano que o Carl Polanyi publicou o livro A Grande Transformação. Então, naquele ano de 1944, o Adorno e o Horkheimer publicaram o livro, né, A Dialética do Esclarecimento, e lá eles dão o conceito de que é uma pessoa burra. Uma pessoa burra é aquela que não sabe dizer nada sobre os temas da atualidade, aqueles temas que preocupam aquelas pessoas, tá vendo, que têm uma certa consciência política, etc. Então, essa parte, né, de inteligência artificial, essa questão, tá vendo, de temas como racismo, temas como fascismo, então é sempre importante a gente ter uma ideia do que isso significa dentro da nossa sociedade. Tá bom? Então, são essas
duas, né, indicação de livros para finalizar essa abordagem de hoje, falando sobre a divulgação do PIB de ontem, né, complementado, né, pela divulgação da taxa de desemprego da semana passada. E eu tinha lembrado, né, que hoje é aniversário do Diego Velázquez, né, e também, entendendo, um pouco, né, triste pela questão política, né, desejando plena saúde para a extraordinária Luísa Erundina. Então, era isso. Professor, você está me ouvindo, professor? Estou. Eu queria só fazer dois comentários com relação ao que o senhor falou. Um que o senhor falou e outro que eu vou falar. Com relação à deputada Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, aliás, a melhor prefeita que São Paulo viu nesse século, nesses últimos 50 anos, porque foi uma prefeita que destoou de todos os outros que entraram, inclusive os próprios do PT, porque foi uma administração que tinha um propósito popular. Para vocês terem uma ideia, os mais novos, o secretário de Educação era ninguém nada menos do que Paulo Freire. E a elite paulista, a elite brasileira, boicotou tanto a gestão da prefeita Erundina, mas não conseguiu fazer com que o seu legado fosse assimilado pela sociedade progressista da cidade de São Paulo. Então, agora, nas últimas horas, ela foi novamente agredida por uns trogloditas da extrema-direita na Câmara dos Deputados, quando fazia lá o seu pronunciamento. Passou mal, está internado, não sei se já recebeu alta. Claro, uma pessoa com quase 90 anos de idade ter que se submeter a esse tipo de político que não sabe ouvir as coisas democraticamente. Então, saúde para a deputada ex-prefeita nordestina da Paraíba, Luísa Erundina, uma das figuras mais ilustres da política brasileira desses últimos 50 anos. Professor, eu queria que o senhor comentasse rapidinho a decisão do governo de importar aí não sei quantas toneladas de arroz, e já saiu hoje, a gente publicou essa notícia aqui, inclusive da EBC, da Empresa Brasileira de Notícia, que o arroz será vendido a R$ 4 o quilo. O que a turma do agronegócio mais cretina está fazendo o maior barulho. Alguns até dizendo que essa importação vai fazer com que Lula seja impedido, seja impeachmentado. Eu queria que o senhor comentasse isso aí rapidinho para a gente fechar a quinta-feira. O agro, né, ele sempre teve, foi muito contrário a políticas de abastecimento do governo. A gente sabe que o pico, né, do estoque regulador de arroz foi em 2014, 2013, 2014, quando começou a política de austeridade do Joaquim Levy, lá da Dilma, esse estoque regulador começou a reduzir drasticamente. E aí é tudo que eles desejavam, porque não tendo estoque regulador, tá, esses produtores eles aproveitam, para especular no preço e sempre manter o preço elevado. Então, pela própria natureza, esses empresários, eles têm uma contrariedade muito grande sobre o estoque regulador, porque o objetivo deles mesmo é sempre fazer um processo especulativo quando não tem o produto suficiente para que o governo possa controlar os preços, para vender sempre mais caro. Isso era uma coisa que eles já estavam pensando, né?
Então, no segundo ponto que você estava dizendo, está dizendo que isso aí já é um motivo, está dando para a questão do impedimento do governo. Isso aí, está dando é um projeto que está sendo construído paulatinamente e a gente não sabe até quando, está dando, eles vão só administrar e construir, tá vendo? Porque eles estão só esperando a hora mesmo, tá vendo? De fazer uma campanha massiva, no sentido de colocar em prática esse processo de impedimento do presidente. Não sei se vai dar certo ou não, mas esse é o grande objetivo. O caso do estoque regulador aí do arroz, tá? Se você, eles sempre foram contrário, porque não interessa para eles manter estável o preço dos alimentos em todos os países do mundo. Nos Estados Unidos tem estoque regulador, na Europa tem, mas nesses países, tá vendo, do Sul, tá vendo, o Brasil tinha de forma plena até 2013, 2014, em 2015 começou a decair com as políticas de austeridade. Né? Então, agora eles não querem mais, né, que o governo tenha a possibilidade de sempre manter estabilizado o preço dos produtos agrícolas. Pois é, aí são